Bom, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo. Você não precisa me dizer o seu nome nem a empresa onde você trabalha. A gente não quer informações sobre a empresa. Eu só quero um pouco da tua visão, né, de como você enxerga o mundo. Você já teve na startup de muitas empresas que vieram de fora. Startup é assim, uma empresa vem e começa operações, inicia e te contrata para que você ajude a estruturar todo o departamento. Sim, eu tive algumas oportunidades, algumas eu comecei 2 anos depois do processo, outras eu comecei desde o início. E é muito difícil para essas empresas encontrarem no Brasil, embora a gente tenha desemprego e tudo mais, a gente também carece muito de mão de obra extremamente especializada. Então é muito difícil para uma empresa de fora vir para o Brasil e ter alguém que manje muito do assunto, que manje muito daquele segmento e que possa trabalhar na estruturação de alguma coisa. O que você tem a me dizer a respeito disso? Pelo menos dentro do É, teu é, segmento. Bem, eu acho que esse é um desafio inerente a qualquer empresa, mesmo as nacionais Uhum, também, quando querem iniciar um novo negócio, uhum, né? Hoje no Brasil a gente tem profissionais qualificados, né? uhum, Tem uma mão de obra ampla, até muitas ainda ociosas, uhum, mas quando a gente fala de uma especialização para conduzir um início de um negócio, uhum, o Brasil é carente desse tipo de profissional, desse tipo de conhecimento. uhum. Né? Até porque muitas vezes o imediatismo não permite que esses profissionais desenvolvam e tenham um nível de especialidade adequado para esse tipo de atividade. Um dificultador que as empresas internacionais têm em relação às nacionais é a questão do idioma. Né? Hoje temos poucos profissionais com essa especialidade e ainda menos ainda fluente em inglês, Inglês. espanhol ou outra língua. Então é um milagre quando você consegue alguém que tem esse histórico, esse conhecimento, essa prática, e quando você encontra ela não é fluente, e aí você tem um fator limitante aí. E nem sempre você pode fazer o uso, a informação é tão confidencial e o conhecimento ele é tão valoroso que você não pode ficar fazendo uso livre de intérpretes e parece que isso enfraquece um pouco, né? Enfraquece um pouco. E também não é só. Tem a questão da confidencialidade, tem a questão também do dinamismo necessário para o início de Sim, uma atividade. Né? sim. E muitas das vezes o início da atividade demanda uma parte de negociação e de influência para a tomada de decisões muito importante. Então, se você tem um fator limitante do idioma, reduz muito esse seu poder de negociação, Uhum. tá? O que dificulta ou burocratiza sobremaneira as atividades que necessariamente deveriam ser rápidas. Esse é um ponto. Outro ponto também é a questão além do idioma, a questão do comportamento, que também é um outro desafio que Uhum. permeia também esta fase dessas empresas. Então, o que eu vejo quando a gente inicia um ponto desse, o tratamento da aquisição de talentos, ela fica muito prejudicada. Além disso, quando você encontra o profissional, geralmente ele está bem posicionado. Então, para que ele aceite fazer uma mudança, é, ele te pede informações sobre o desafio que ainda você não pode abrir. Então, isso também acaba Sim, dificultando um pouco. sim. Eu tô pedindo pra. Eu deixei escapar o nome dela aqui, mas de verdade não interessa. Tô pedindo pra ela vir conversar comigo aqui sobre os perrengues do Red Hunter. O quanto é difícil Uhum. você contratar alguém, porque a gente vê, no começo da nossa carreira, a gente vê o contratador como uma pessoa que tem poder sobre o seu destino. E na verdade ele é refém da necessidade da Uhum. empresa e ele tá desesperado pra apresentar uma pessoa boa ali. A gente não vai ter tempo pra. E eu tô super preocupado com o teu tempo aí, que é precioso. A gente não vai ter tempo pra desenrolar muito a respeito disso. Só tem um ponto muito pequeno que eu quero conversar com você que tem a ver com essa barreira do idioma. Você acha que culturalmente o brasileiro ele tem dificuldade de desafiar um investidor, por exemplo, em relação àquilo que ele acredita, pelo fato desse cara ser dono do capital e dele ter supostamente o poder de decisão? Eu vou te dar um exemplo foi bom, né? Um exemplo clássico. E aí eu deixei escapar o segmento que você trabalha, que é um nicho muito específico, onde você pode ser reconhecido, mas vem a vendedora de pamonha aqui pro Brasil, de fora, que não conhece o nosso mercado, só que os caras têm muita grana, eles têm um nome muito forte, e eles decidem investir, só que eles investem em práticas que não tem nada a ver com o perfil de consumo do brasileiro.
Então eles querem vender a pamonha embrulhada, não na casca do milho ali, como a gente está acostumado com aquele elastiquinho, mas eles querem colocar tipo a pamonha embrulhada numa alga marinha, igual o japonês embrulha aqueles onigiri assim, numa plataforma em que eles não têm um contato direto com alguém dentro da pamonharia. Não tem o telefone assim pra você conversar com o cara lá. E insistem que eles querem aquele modelo porque isso é uma estratégia global. Você acha que para um gerente médio, não tô falando sobre você assim, para um gerente, para um diretor ou para um grande profissional que está trabalhando na implementação de uma startup, você acha que é muito difícil para um brasileiro culturalmente contestar quem vem de fora com uma cultura diferente da dele? Eu acredito que é uma via de mão dupla. Acredito que o brasileiro ainda tem um pouco, né, desta herança de ser submisso, né, em alguns momentos. Isso permeia um pouco a América Latina como um todo. E tem um pouco também de qual que, pelas minhas experiências, o interlocutor, né? Quando a gente fala do mercado europeu para o mercado americano, tem uma diferença. E muitas das vezes, dependendo de quem é o interlocutor, também não quer dar este espaço para que você possa argumentar. Infelizmente, a gente consegue ver algumas iniciativas que não conseguem atingir o objetivo, pelo menos inicialmente aqui no Brasil, por não respeitar a particularidade do nosso mercado, né, que é muito diferente desses mercados mais consolidados. Consolidadas e amadurecidas, sim. Então eu vou te dar uma impressão minha, assim, visão de fora, tá? Uma impressão minha que eu tive em várias empresas que eu corri, e aí eu quero que você diga se você concorda ou se você discorda, e se tem uma ponta de verdade. Eu imagino assim, eu estou no mercado, estou bem colocada, e aí vem uma empresa e arca, e banca, e paga o preço, só que ela vem com essa estratégia que eu considero absurda e que eu sei que não vai dar certo, como, por exemplo, essa estratégia do exemplo que eu te mencionei. Acontece às vezes de eu me submeter simplesmente a uma estratégia que eu sei que vai dar errado, porque eu sei que ali eu tenho um projeto de 3 ou 4 anos que vai me dar empregabilidade para eu fazer o meu pé de meia, mesmo que isso envolva toda uma estruturação de uma equipe que eu sei que vai ser desmontada daqui 4 a 5 anos. Fausto, eu acredito que isso acontece, é passível de acontecer, mas eu acredito também que em alguns momentos, alguns altos executivos tomam a decisão de aceitar determinadas imposições com a perspectiva de, a médio prazo, conseguir reverter algumas decisões. Eu acho que as duas coisas acontecem, né? Como também a gente tem alguns exemplos de pessoas que disseram não e resolveram sair, né? Eu acho que isso depende muito do momento do profissional, do skill do profissional, o quanto que também ele tem paixão pelo que ele está fazendo naquele momento. Então acho que tem algumas variáveis, mas de forma geral tem casos que assim, eu não vou também dizer aquela postura. Eu falei, você não me ouviu, eu vou fazer exatamente o que você está mandando e depois a gente arca com as consequências. Existe um pouco disso. Isso acontece, né? Isso também acontece. Eu não acho que é totalmente ruim para o país, não é assim, em números absolutos não é ruim para o país, porque essa empresa desiste, vai embora, vem uma outra e pega esse espaço, ou então esse espaço ele é diluído para as outras que tem no mercado. Então, no fim das contas, para o país não é a pior das coisas. Mas se culturalmente isso não acaba afugentando um pouco, isso não acaba sendo um ponto negativo para a atração de investimentos, por exemplo. Como eu te falei, né, tem uma questão da mão dupla, né? Então, quando a gente conversa com algumas empresas globais, né, tem a oportunidade de falar com essas pessoas da estratégia, isso acontece com outros países também, lá na Europa, né? Então, o pessoal, quando tenta ir para a Bélgica, tem uma dificuldade muito grande pela burocracia, visto como uma dificuldade pela questão governo, né? Bem complicado. Aqui no Brasil, ele já vem as empresas pensando muito em inovação, dando espaço para essa discussão, né? Então, assim, tem um lado bom e o lado mais complicado. O que acontece é que alguns investidores também, eles não estão dispostos a dar espaço para essa construção. Eles têm um modelo, as McDonald's, que quer colocar funcionando uma estratégia dentro global do nosso mercado. E às vezes isso não funciona, né? Shared services, por exemplo. Você acha que funciona?
Eu acho que o shared service funciona, mas depende da área que você entende que ele deveria ser, Aham, né? aham. Eu acho que não é ferro e fogo. Tem sempre um modelo que é melhor para aquele contexto. A minha posição é que o Brasil é um mercado atrativo para muitas indústrias, Uhum. porque ele ainda tem um gap de desenvolvimento muito grande. E essas empresas que sabem navegar realmente globalmente acabam dando espaço para que isso aconteça. Então a gente vê em determinadas indústrias que chegaram empresas aqui, ficaram 2 anos patinando, mas depois elas aprenderam e conseguiram crescer. E hoje Sensacional. é um negócio bom para ambos os lados. Sensacional. Outras não, né? Então acho que de novo é uma via de mão dupla. Mas nós brasileiros podemos desenvolver a habilidade de influência e convencimento. Acho que tem um gap nos executivos que trabalham nesse mercado. Né? Uhum. Eu estou super preocupado com a tua disponibilidade de tempo, mas assim, por que essa conversa aqui ela é rica para alguém que está assistindo, que está escutando esse podcast? Porque tem que aumentar essa percepção das pessoas que o Brasil vai para frente porque o político é bom ou porque ele não é bom. E na verdade ele só está alterando pequenas, minúsculas coisas, mas o mercado ele tem a sua própria dinâmica e as empresas elas vêm porque o mercado é atrativo ou não é atrativo e as coisas vão melhorando ou piorando, não necessariamente porque você tem uma pessoa boa ou ruim lá. No Não, governo. com certeza, né? Com certeza. Quando a gente conversa com todos esses investidores internacionais, não é somente uma questão de as pessoas que eu relaciono são boas ou não, né? Uhum, É uhum, business. Então eles veem no Brasil uma possibilidade de obter um lucro ou um novo segmento de mercado que possa suportar qualquer eventual dificuldade mundial, uhum, vem no Brasil, como vem também dos outros países emergentes. uhum, Então isso é sempre colocado. É claro que a questão política ela diminui ou aumenta o apetite de investimento, uhum, porque é a segurança que o investidor tem de que daqui a pouco as regras vão ser alteradas. A grande uhum, preocupação são as regras se vão se uhum. manter as mesmas, se vão alterar, e se alterar para pior ou para melhor. Acho que qualquer pessoa, quando vai fazer o mínimo investimento, mesmo que pessoal, tem essa preocupação, Sim. né, de saber se o retorno esperado, qual é a chance de você ter esse retorno. Acho natural. Mas quando a gente olha para os mercados já consolidados, um crescimento dentro desses mercados é muito árduo, Uhum, né? E é muito concorrido e aguerrido. Quando você vê as partes emergentes do planeta, são onde tem a maior possibilidade de ter maior lucro. Né? exato. Porque como lá a mão de obra ela já está especializada, os processos eles já estão especializados e como eles fazem tudo cada vez melhor, eles têm uma competição muito grande, o preço é cada vez menor, porque eles estão competindo entre eles. Né? É como se um monte de gente Exatamente. estivesse fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço no meu joguinho aqui, por exemplo. E no Brasil a gente tem poucos competidores grandes em cada nicho, e é isso que faz com que a lucratividade possa ser maior. É essa a visão que você tem? Ou... Corroboro com essa visão também. Evidentemente que tem uma questão de taxa, né? Nossa taxa no Brasil é uma taxa menor do que nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum, Mas o ponto é o seguinte: é quanto que o mercado cresce. Né? Embora a gente fale de um PIB 1%, 2%, ou negativo, como aconteceu, algumas indústrias elas crescem 5, 10, 15%. Algumas empresas elas conseguem no Brasil ter o crescimento dobrar de tamanho. Né? uhum. E isso no mercado consolidado é muito difícil. Né? Então você tem mais um rouba-monte, né? Eu cresci um pouquinho porque a outra diminuiu e tal. Aqui no Brasil você vê rouba-monte, é um termo que se usa bastante. Quando você vê aqui dentro do Brasil, você vê alguns mercados que têm um potencial de crescimento muito grande. Uhum. Então essas empresas elas entram tentando esse crescimento. Então ela fala de 10% no ano. Para o mercado europeu é assim, surreal. Uhum. Né? Eles são acostumados com crescimento de 1%. Então, é aí que a gente tem essa vantagem, Fausto. Fausto, eu acho que a minha bateria vai acabar. Cara, e a sua bateria acabou, e eu excedi em 4 minutos o tempo que você me deu. E assim, eu sei quanto custa uma aula de inglês, mas eu não consigo mensurar o valor dessa conversa que você teve comigo. Por que é tão importante compartilhar essa visão? É porque você tem uma visão de dentro do mercado que quem está de fora tentando entrar nele não tem, né? O brasileiro médio que tá tentando acesso a isso não enxerga. Então, o que a gente precisa? Como a nossa economia ainda é muito fraca, como a gente ainda, né, a gente não tem dinheiro para investir em indústria pesada, por exemplo,
a gente depende de gente interessada com dinheiro que vem de fora. É como se a gente soubesse fazer o pão marromeno, assim, e aí a gente depende que venha alguém de fora com dinheiro para abrir uma padaria. Então o cara vai construir a padaria, vai colocar lá os fornos, as chapas, os refrigeradores, que tem que ficar ligado 24 horas. Para quê? Para que a gente trabalhe, para que a gente gere riqueza e para que a gente empregue pessoas e para que a riqueza, fruto daquela padaria, permeie a economia e vai enriquecendo lentamente a população. Como a gente não tem dinheiro ainda, como nós não temos economias, como a gente até tem pessoas que têm bilhões, mas elas não estão interessadas em investir porque elas estão vivendo do rentismo desse dinheiro, a gente tem que atrair grupos que venham de fora dispostos a investir na nossa economia, para que lentamente a gente se fortaleça, enriqueça, para que aí depois a gente abra a concorrência contra eles com as nossas próprias padarias do nosso próprio capital. É isso que a China fez e é isso que a gente deveria já ter há muito tempo começado a fazer e que a gente deve continuar fazendo. Porque, assim, precisa acabar essa perspectiva de que as pessoas estão enriquecendo ou não enriquecendo somente porque o Pet Note saiu com uma coisa ou com outra. Pet Notes, assim, o conjunto de regras mudou um pouco. Então, é a dinâmica de todos os grupos, de todas as pessoas. Então, assim, às vezes, se determinados grandes executivos conseguirem conversar, dialogar com os grandes investidores para formatar melhor que tipo de negócio tem tendência de ser bem sucedida e baterem o pé dizendo o quanto eles também precisam que a nossa economia local seja beneficiada, não estou dizendo que não façam isso e não estou dizendo que naturalmente já não seja. Mas tudo isso deve ser dialogado para que a gente extraia cada vez mais desses investimentos para que duas coisas, ele fique mais atrativo e para que as oportunidades aqui se multipliquem. Devaneio? Pode ser. Mas eu não quero nem tirar uma conclusão no lugar de quem está assistindo. Só o fato da pessoa que está assistindo conseguir escutar isso vindo de você que está dentro do mercado, eu acho que você já está colaborando muito, muito, muito mesmo com a vida deles e para isso eu quero te agradecer demais. Obrigado.